Olá, como vai? Tudo bem? Aqui é Moisés Ribeiro, Master Coach, Trainer e Sênior e CEO da Brascoach. Nós estamos na nossa campanha, na nossa grande jornada e eu quero agradecer você por estar aqui. E você tem a oportunidade de estar aqui tendo verdadeiras pérolas, síntese daquilo que vai ser produzido para você. E hoje nós temos um tema fantástico que é a essência do coaching. Nós vamos falar sobre o poder do diálogo interno. O poder do diálogo interno. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se não está inscrito, por favor, se inscreva agora. Não deixe de estar nos acompanhando. E lá, clique lá no sininho, porque você vai ter o quê? Informações maravilhosas, avisos dizendo para você o seguinte, olha, tem vídeo novo. E nós teremos agora uma abundância de material que eu não tenho dúvida, vai ajudar muito você pessoalmente e profissionalmente falando. Então vamos lá. O tema de hoje, o poder do diálogo interno. Faz sentido para você que algumas pessoas se sentem incapazes, se sentem perdidas? Muitas vezes têm problemas de tomar decisão. Algumas pessoas têm problemas sérios de performance, de autoconfiança, de sensação de poder pessoal, de competência pessoal. Algumas pessoas têm emoções que invadem de tal forma que fazem com que as pessoas fiquem com baixo astral. Por exemplo, medo, tristeza, raiva e assim sucessivamente. Você é passível disso? Isso acontece com você? Você enfrenta esse desafio? Você acha que às vezes você não tem a capacidade ou poder ou de repente você não se sente habilitado para executar algumas coisas? Isso tem acontecido com você? Então, se isso acontece com você e você entende que a sua equipe, que pessoas que trabalham com você têm esses mesmos desafios, então este vídeo é para você. Se você entender aquilo que nós vamos colocar para você hoje, não tenho dúvida, você vai ter aqui a diferença entre fracasso e sucesso. Você vai fazer um upgrade fantástico na sua vida pessoal e profissional e as coisas vão se tornar muito mais fáceis para você, isto eu garanto. Por quê? Porque nós vamos falar do diálogo interno. Na década de 1970, o precursor do coaching, o Timothy Gower, escreveu um livro chamado The Inner Game of Tennis, ou O Jogo Interior do Tênis. Isto é uma preciosidade, é a base do que hoje nós chamamos de coaching. E ele teve uma percepção maravilhosa que eu quero compartilhar com você aqui com o tema o diálogo interno. Ele percebeu que alguns atletas seus estavam com problemas de performance. Quando iam lá jogar, alguns esbravejavam, xingavam, amaldiçoavam. Algumas pessoas saíam do sério e cada vez que se irritavam, mais problemas de desempenho tinham. E ele começou a fazer uma pergunta para alguns deles. E a pergunta era, com quem que você está falando? A resposta de todos eles foi, comigo mesmo. Então ele percebeu que dentro de cada um deles tinha dois. Existia um diálogo interno, existia um diálogo entre um personagem e outro personagem, fazendo com que isso comprometesse a performance. Ao primeiro, ele chamou de Self 2. Self 2 é a pessoa que nasce com você, é a voz que nasce com você, é aquela que diz, eu sou capaz, eu tenho condições, eu tenho talentos, eu tenho dons, eu tenho pontos fortes que me permitem fazer o que precisa ser feito em torno dos meus objetivos. Esse diálogo leva a crenças fortalecedoras, impulsionadoras, o eu real, é o eu que está com você, é o eu livre, é aquele que permite que você use plenamente o seu potencial. Infelizmente, com o passar do tempo, começa a aparecer uma outra voz, um outro eu. Não mais um eu real, é um eu inventado, um eu crítico, julgador, um eu que leva você à distração o tempo todo. A este eu, já que era o problema, ele designou de Self 1. Então, este Self 1 é a voz da sua mente que tenta macular você, que tenta baixar a sua guarda. É aquela voz que tenta diminuir você, que tenta distrair você com frases do tipo, não dá para você, muita areia para o seu caminhãozinho, você não tem nivelamento, você não tem isso, você não tem aquilo, você não é capaz. Então, ele começa muitas vezes do está, depois vai para você não tem e depois o que você não é. Começa a ter, então, uma identidade. Esse diálogo interno, ou o que ele chama de jogo interior, pode ser decisivo quando você enfrenta desafios, quando você precisa performar e performar bem.
O Timothy Gower tem uma frase que, na minha opinião, ela é fantástica. Ela diz: o inimigo na mente do jogador, ele é superior ao inimigo do outro lado da rede, ou adversário do outro lado da rede. Em outras palavras, se você tem a capacidade de ganhar o jogo interno, o jogo interior, você tem a capacidade de ganhar o jogo exterior. Pense num exemplo simples. Alguém vai fazer vestibular, um vestibular de medicina. E aí, o que acontece? Ele fica o tempo todo se perguntando: o que vão dizer se eu não passar? O que minha mãe vai falar? O que meu pai vai falar? As cobranças, ele pensa nas cobranças que vêm depois da prova. 4 horas de prova, 4 horas de teste, 2 horas distraindo que pensando em coisas que não tem nada a ver com aquele momento. O que vai acontecer? Fatalmente vai perder tempo, vai se distrair, não terá performance. Então, a ideia é, quanto mais cobrado você é, quanto mais pressão você tem, quanto mais você percebe que o meio está cobrando de você, pressionando você, menos performance você tem. Então, o grande segredo é você ter o poder de gerenciar esse diálogo interno. É fato que você não consegue eliminar a voz do self-1, porque ela estará presente. Somos humanos, somos imperfeitos, infelizmente, mas aí há a capacidade de se fazer o quê? De você neutralizar essa voz. Por exemplo, vamos aqui para algo prático. Vamos imaginar que você seja um palestrante. Vamos imaginar que você seja um coach, alguém que exige performance de comunicação. Quando você vai falar para uma plateia, ou para uma pessoa, ou para um grupo de pessoas, começa a aparecer voz do tipo: e se me der branco? E se eu não souber? E se ele fizer uma pergunta e eu não souber responder? E se? Bem, isso vai minar a sua autoconfiança, sua sensação de poder pessoal e de competência pessoal. Se você já entende que isso normalmente acontece, e principalmente nos primeiros 5 minutos, o self-1 está totalmente ativo, tentando distrair você, a ponto de tirar o seu foco para você ter um excelente desempenho, então você entra com o self-2, com o diálogo diferente. Qual é? Bem, primeiro, eu me preparei. Se eu me preparei, vou ter uma boa performance. Segundo, o que eu vou falar não é importante para mim apenas, é importante para as pessoas nas quais irão me escutar, para a minha assistência, para a minha audiência. Quando eu entendo que eu vou falar e que elas precisam daquilo que eu vou falar, muito bem, eu tiro o foco de mim e começo a ter o foco em outras pessoas. Terceiro, você focar naquelas pessoas que estão mais abertas, aquelas pessoas que, quando você diz bom dia, elas dizem bom dia. São pessoas que estão, não aqueles que simplesmente estão fechados, aqueles que estão ali inseguros e muitas vezes o self-1 canaliza a sua atenção para eles e aí resultado é uma derrota. Quando você entende que esse diálogo interior, ele é preponderante, ele é fortíssimo, então você consegue ter o poder de gerenciar isso. Naturalmente, você vai usar o seu pleno potencial. Há uma fórmula que é dita pelo Timothy Gower que eu gosto bastante. Ele diz assim, P é igual a P menos I. O que significa isso? Performance é igual a potencial menos interferências. Quer ter um excelente desempenho? Então apresente o seu potencial, capacidade de realização, self-2. É quando você usa os seus talentos, suas habilidades, suas capacidades de maneira natural. E você consegue diminuir as interferências. Medo, dúvidas, lapsos em foco, insegurança. Quando você consegue fazer isso, isto vai fazer com que naturalmente você use aquilo que você foi criado para fazer, aquilo que é a dádiva divina em você. Você vai usar um grande potencial ou capacidade de realização. Eu nunca esqueço quando, em Salvador, eu já trouxe o Timothy Gower aqui para o Brasil umas 2 vezes, especificamente para palestras na Bahia, para cerca de 300 pessoas, e eu nunca esqueço uma pergunta que fizeram para ele. A pergunta foi: Tim, qual o segredo para você ganhar o jogo interior? E a resposta dele foi clear. Em português, clareza. Outro poder embutido no poder do diálogo interior é clareza, o poder da clareza. Como assim? Sim, clareza de para onde você está indo, o que você quer, onde você quer chegar. Exatamente. A isso ele chama de choice, ou escolhas. É você ter o quê? O poder da decisão. É quando você consegue colocar a mão no volante para você assumir o controle da sua vida.
Segundo, awareness, que quer dizer o quê? Consciência. É você ter uma percepção ampliada, a capacidade de entender o que está realmente acontecendo no momento agora. Nós chamamos isso no coaching de pontuar, estado atual. Para você chegar em qualquer lugar, é necessário você saber de onde você está partindo. Então, clareza do que está acontecendo no seu momento agora. E se eu tenho um ponto A e eu tenho um ponto B, no meio eu tenho um caminho, eu tenho uma jornada, eu tenho uma travessia e há algumas perguntas que precisam ser respondidas. Por exemplo, que estratégias que você vai usar, que atitudes que você tem que implementar, que comportamentos precisam ser mudados, que são nocivos, que competências você precisa desenvolver, que valores vão guiar. Quando você tem a resposta a essas perguntas, você tem clareza do caminho. Clareza de onde está partindo, clareza do caminho e clareza para onde você está indo. Quando você tem esse tipo de clareza, o poder da clareza, desses três aspectos, não resta dúvida que você vai conseguir gerenciar o diálogo interno, que você vai conseguir ter o poder de comandar o seu diálogo interno para que ele possa dizer para você coisas positivas e que você possa então usar o pleno potencial que você nasceu para fazer, ser, realizar, para ter. Então, espero sinceramente que você possa, com essas informações, ficar observando que voz fala mais com você, o que é que ela está falando, o que é que ela está falando com você. E como é que você pode usar esse diálogo para você ser muito mais assertivo. Não tenho dúvida que você vai se dar muito bem, você vai canalizar aquilo que você tem de bom para situações apropriadas e resta para você aquilo que nós chamamos de sucesso absoluto. É isso que eu desejo para você. Espero que você possa usar muito bem o poder do diálogo interno. Um forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueça de inscrever no canal. E, por favor, aperte o sininho. Estamos juntos. Forte abraço.